tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nesta ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso bom Deus. Estamos aqui envolvidos por chuva, glória a Deus, graças a Deus. É a água que rega a terra e ajuda a alimentar tantas pessoas. Eu espero que o barulho não venha a dificultar o entendimento e a compreensão do estudo, mas que nesse momento, nesta ocasião, Papai do Céu mais uma vez possa falar ao meu e ao seu coração. Bom, antes da gente descobrir qual será o tema do estudo de hoje, nós vamos buscar a presença do nosso Deus em oração. E eu gostaria de contar com a sua participação para que juntos a gente possa mais uma vez sermos abençoados pela presença do Espírito. Mas antes de orar, deixa eu fazer aquele pedido todo especial, bem rapidinho, não custa nada, é muito simples. É para você verificar se você já é inscrito no canal. Se você não for, não perde a oportunidade e não deixa para depois. Bom, é como a Bíblia diz, aquilo que tem que fazer, faz depressa e já aproveita e já se inscreve no canal, tá bom? Deixe o seu gostei, faz um comentário e, claro, mais importante, não esquece de compartilhar, para que outros também, junto comigo e com você, possam também ter o seu momento com Deus, tá bom? Recados dados, vamos fazer nossa oração. Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, mais uma vez, ouvir a Tua voz, falar o nosso coração por meio do estudo da Tua palavra, por meio do estudo da lição. Querido Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que Ele continue nos convencendo, nos guiando e nos levando para perto de Ti. Pai querido, perdoa os nossos muitos pecados. Dá-nos a Tua graça, que os méritos de Cristo, mais uma vez, possam ir adiante de nós, nos justificando. Nós te pedimos todas essas coisas, porque pela fé, nós cremos no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, antes da gente conhecer o tema do estudo de hoje, de domingo, vamos trazer à memória o verso da semana, Salmos 116, verso 1 e verso 2, que diz assim, ó: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. O salmista apresenta 3 razões pelas quais ele ama o Senhor, pelas quais ele passará a vida toda invocando o nome de Deus. A primeira, o Senhor ouve a minha voz. A segunda, o Senhor ouve a minha súplica. E a terceira, o Senhor inclinou os seus ouvidos para me ouvir. 3 razões muito importantes que com certeza todos nós precisamos saber e entender que existe um Deus lá no céu, mas que também está muito perto de mim e de você, pronto para inclinar o ouvido, para nos ouvir a voz e a nossa súplica. Bom, o tema do estudo de hoje, de domingo, é a fidelidade de Daniel. Durante essa semana, nós vamos falar sobre a vida de oração e ver em alguns personagens exatamente essa prática, essa vivência da vida de oração. O primeiro que nós vamos conhecer é exatamente a pessoa do Daniel, né? Eu separei aqui alguns pontos e tem 2 contextos para nós apreciarmos. O primeiro ponto que eu deixei aqui diz assim, ó: Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia. Eu pergunto a você, por que é que Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia? O que foi que Daniel fez de tão extraordinário a ponto de entrar no hall da fama da Bíblia, né? De entrar na galeria dos heróis? Bom, quando a gente vai ali para o livro de Daniel, não é difícil ver atitudes que de fato o fazem se destacar. Logo no capítulo 1, nós vemos ali um forte comprometimento que não somente ele, mas seus amigos fizeram. Decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Davi, eles fizeram um regime alimentar diferente, sabe? Essa disposição de não contaminar-se ia além do alimento. Eles decidiram ser puros em meio a um povo impuro, em meio a um povo que não temiam a Deus.
Você sabe que muitas vezes a pressão social exerce uma forte influência sobre nós. Porém, esse não foi o caso de Daniel e seus amigos. A Bíblia, dentro do livro de Daniel, fala que tanto Daniel como seus amigos, eles se destacavam. Eles chamavam a atenção. Eles, podemos dizer assim, eram servos de proeminência, né? De destaque. Faziam ali o seu trabalho muito bem feito. Não foi à toa que Deus os abençoou. Deus protegeu, Deus estava com eles. Eram homens, de fato, de destaque. Homens que tinham a vida em oração. Nós vamos ver que a oração, ela vem exatamente nesse aspecto. De nos ajudar a sermos as nossas melhores versões. Tanto Daniel como seus amigos puderam dar testemunho, puderam expressar ali o seu melhor, exatamente porque eles mantinham uma comunhão com Deus. E como eles faziam isso? Claro, por meio da oração. O outro ponto que eu destaquei diz assim, em Daniel 2, quando o rei Nabucodonosor decretou a morte de todos os sábios da Babilônia, Daniel buscou a misericórdia de Deus para compreender o mistério do sonho. Veja, como foi que Daniel buscou resolver o problema não somente dele, mas de todas as outras pessoas que estavam ali envolvidas, a saber, os sábios? Ele buscou na sua experiência? Ele perguntou a alguém? Não. Ele buscou o Deus Todo-Poderoso em oração. Isso me faz refletir no seguinte aspecto. Quando os problemas vêm à minha e à sua realidade de vida, o que nós temos feito? Será que nós temos procurado resolver os nossos problemas com a força do nosso braço? Será que nós temos usado a nossa experiência, o nosso gabarito, o nosso intelecto para tentar resolver? Será que nós temos feito a ligação para algum amigo importante e dizer, rapaz, me ajuda aí nessa? O que nós temos feito quando somos envolvidos em alguns problemas? Daniel buscou a Deus. Daniel orou ao Senhor. Daniel suplicou a misericórdia de Deus. E o que foi que Deus fez? Bom, o que ele sempre faz. Ele se inclinou e ouviu a oração. Ouviu a voz de Daniel, a súplica de Daniel. Assim como o Salmo, assim afirmou. E Deus revelou ali a Daniel a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E Daniel revelou. E sabe um ponto muito interessante que nós não podemos deixar de comentar? Daniel não atrelou a glória, a honra daquela revelação para si. Ele poderia ter se aproveitado da situação e dizer, olha, eu sei aí, muito fácil, deixa eu te contar, é assim, assim, assado. Mas não, Daniel contou e disse, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele é quem é o responsável pela interpretação do sonho do rei. Se hoje o Senhor vai ficar sabendo, não é graças a mim, mas é graças ao Deus Todo-Poderoso que a ti está te revelando por meio de mim. Vamos tomar conhecimento desse contexto muito importante. Está ali no livro de Daniel, capítulo 2. Vamos abrir aqui juntos. Capítulo 2, versículo 20 a 23. Vou localizar aqui. Diz assim, 20 a 23. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Veja, logo que Daniel tomou conhecimento, ele não foi correndo para o rei contar. Ele não foi se promover em cima da revelação de Deus, não. Ele primeiro foi agradecer. Ele primeiro foi orar. Ele primeiro foi reconhecer que aquela sabedoria, que aquele entendimento, que aquela revelação
não era algo proveniente de sua inteligência, de sua imaginação, não. Ele foi orar para agradecer, mais uma vez, a misericórdia de Deus na vida dele e de muitos outros que estavam envolvidos. Com base nisso, eu separei aqui alguns pontos interessantes. E diz assim, ó: com o passar dos anos, enquanto reis se sucediam, Daniel permaneceu como conselheiro real. Veja, um homem temente a Deus, um homem que se inclina e tem uma vida de oração, ele é um homem que dificilmente será abalado. Em que sentido, Davi? Veja que muitas coisas ao seu redor sofreram abalos. Reis subiram, reis caíram, nações se levantaram, nações caíram. Muita coisa mudou ao seu redor, mas Daniel permaneceu inabalável. Por quê? Porque o Deus a quem ele depositava a sua fé, a sua confiança, a sua adoração, o mantinha naquela posição. Se hoje eu e você estamos aqui, não é graças ao que eu ou que você fez, mas é graças à misericórdia de Deus. E Daniel sabia muito bem disso. Não era à toa que ele tinha um hábito muito louvável, que era de buscar a presença de Deus pelo menos 3 vezes durante o dia. Olha esse outro ponto que eu destaquei, ó. Apesar do forte ciúme das tramas maldosas de seus colegas, Daniel continuou constante e destemido em sua vida de oração. Nós vamos ler um contexto aqui que vai falar exatamente disso, né? O que foi que aconteceu com essa trama invejosa de seus colegas ali de trabalho. Vamos ver aqui no capítulo 6 do livro de Daniel, 6, verso 10 e 11. Olha só o que diz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. O que foi que aconteceu? Veja, os invejosos, que não havia somente na época de Daniel, mas também tem nos nossos dias, eles procuraram tramar uma maneira de derrubar Daniel. Eles ficaram sabendo que o rei nutria um desejo de colocar Daniel sobre todos os outros responsáveis ali, todos os outros profissionais, né? Para que Daniel, de certo modo, liderasse eles. E aí eles pensaram, rapaz, esse cabo nós temos que derrubar ele, não pode. Senão ele vai mandar em nós, ele vai governar sobre nós. Como é que um escravo, um rapaz que veio de um reino destruído, conquistado, poderá ser superior a nós? É um tal do orgulho, né? E aí eles tramaram ali uma estratégia de dizer, olha, nós vamos fazer um decreto e vamos colocar o rei para assinar. Alguns poderiam até dizer, mas como é que ele vai assinar se ele gosta de Daniel? Ele não vai assinar algo que vai prejudicar o amigo, o conselheiro estimado dele. Aí eles pensaram, não, temos que fazer de uma forma que o rei vai assinar, né? E aí eles tramaram, né, utilizaram ali da sutileza de palavras que de fato fizeram com que convencesse o rei que era um bom negócio, né? Disseram o seguinte, olha, durante esse período de tempo, ninguém poderá buscar o seu Deus. Todos deverão ter que vir até o Senhor e pedir o conselho do Senhor, a opinião do Senhor. Nada poderá ser consultado através de outro. Deverá sempre passar pelo Senhor. Em outras palavras, o que eles estavam falando era, olha, o Senhor durante esse período vai ser o nosso Deus. O Senhor vai ter todo o poder. Nada vai ficar escuro ao Senhor. O Senhor vai estar por dentro de tudo. As coisas só vão acontecer com o aval do Senhor. Quando o rei ouviu essas palavras, olha, o negócio é bom. Eu vou ser soberano de tudo mesmo. Então pode assinar. E aí quando Daniel ficou sabendo, o que foi que Daniel fez? Foi desesperar? Foi se lamentar? Foi chorar? Foi resmungar? Não, Daniel não foi fazer nada disso. Daniel voltou para sua casa.
Daniel buscou o seu lugar de oração, que de acordo com o texto que nós lemos, ficava acima do seu quarto. Naquele lugar havia uma janela que dava em direção a Jerusalém. Davi, por que é que Daniel orava nesta janela aberta que dava em direção a Jerusalém? Daniel, ele cria exatamente na oração de consagração que Salomão fez ao templo. Eu não sei se você lembra, mas quando Salomão estava consagrando o templo ali, quando o templo foi finalizado, Salomão fez a seguinte petição: que todos aqueles, independente do lugar que estejam, que se curvarem, que orarem, que buscarem a presença de Deus, virado para o templo, que todos esses tenham a sua oração atendida. Então Daniel, sabendo dessas palavras, da oração de Salomão, ele orava virado para o templo, pedindo, clamando, suplicando a Deus, para que não apenas atendesse a sua voz, mas ouvisse a sua oração. E ele fazia isso quantas vezes? 3 vezes. Veja, Daniel, não é porque estava vivendo uma situação complicada, de perseguição, que, vamos dizer assim, se omitiu, né? Deixou para depois, fez assim por debaixo dos panos, escondido. Não, ele permaneceu igual, coerente, constante. Daniel não mudou, independente das situações e condições da vida. Não era nada fácil o que ele estava passando, mas nem por isso ele deixou de ter a vida de oração. Olha esse ponto que eu destaquei, ó. Diante das dificuldades, Daniel orava. Eu e você precisamos aprender muito com Daniel. Porque o que normalmente acontece diante das dificuldades é se desesperar. Não é mesmo? Você confirma? Ou você tem feito como Daniel? Se você tiver feito como Daniel, você está de parabéns. Você é um exemplo para mim também. Tá bom? Eu preciso aprender mais com Daniel e quem sabe até mesmo com você. Mesmo com a ameaça à própria vida, manteve-se coerente e perseverante. Como assim, Davi? O que foi que ele fez que fez com que ele mantesse ali a sua coerência e perseverante? Orava 3 vezes ao dia, como de costume. E fazia isso com as janelas abertas, voltado para Jerusalém. Sua oração era um ato físico. Ele se ajoelhava e se concentrava em ações de graças e súplicas. Sabe? Se nós formos analisar, com certeza, nós não vivemos uma realidade semelhante à de Daniel. Talvez eu e você soframos algum tipo de perseguição, mas nada que ameace a nossa vida, como era o caso de Daniel. E aí a gente pensa, rapaz, se mesmo em meio à ameaça de vida, Daniel manteve-se constante, fazendo o que ele já estava habituado a fazer, algo que era hábito dele, orando 3 vezes, se curvando, se ajoelhando, com a janela aberta, sem ser escondido. Porque eu, que não vivo a mesma realidade, tenho me omitido de fazer algo semelhante. Você percebe que a fidelidade de Daniel é uma grande lição para mim e para você. É de fato uma repreensão, né? Uma crítica construtiva, como alguns dizem, para que eu e você possamos melhorar. Porque mesmo não passando pelas mesmas circunstâncias, nós, quem sabe, não estamos fazendo o que Daniel fez nos momentos mais difíceis da sua vida. Então que eu e você possamos sim, sempre trazer à memória a história de Daniel. E que a história desse servo de Deus, esse homem fiel a Deus, possa ser uma inspiração para mim e para você. Para buscarmos, em nossos dias, fazer algo bem parecido com o que ele fez. Para a honra e glória do nosso Deus, para testemunho do nosso Deus e com certeza para vivermos uma experiência real e verdadeira de uma verdadeira vida de oração. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje falando sobre a fidelidade do jovem Daniel, um homem que com certeza é uma verdadeira inspiração para nós e que nós possamos retornar aqui amanhã, porque amanhã tem mais estudo. Amanhã vai ter outro personagem, vai ter outra coisa. E com certeza eu e você vamos ser abençoados e vamos aprender muito. Tá bom? Então não falta
volta amanhã, vem junto comigo ter um momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.